síntese está de volta. Como destaque da sessão plenária da quarta-feira, dia 12 de agosto, a ação direta de inconstitucionalidade 3034, que tratou de lei do Estado do Espírito Santo, que previu a contratação sem concurso de funcionários da área de saúde. Como vimos, a ministra Carmen Lúcia levantou questão referente à superveniência desse tipo de contratação diante do avanço da chamada gripe A em todo o mundo, inclusive no Brasil. Lídia, a partir destas observações referentes à situação excepcional, no caso, o debate acabou sendo tomado exatamente por uma situação excepcional específica, que foi a chamada gripe A, que é um fenômeno mundial, os debates sobre como modular os efeitos levou em consideração exatamente esta questão. Mas sobre um ponto já havia um consenso, a questão da inconstitucionalidade da lei. Aliás, eu lembraria até palavras que foram usadas, o ministro César Peluso, ele dá uma definição, diz que a lei é simplesmente inútil por uma série de fatores. E com relação à inconstitucionalidade, é interessante a expressão do ministro Carlos Aires Brito, ele disse que a lei é enlouquecidamente inconstitucional. Isso mesmo, porque na visão de todos os ministros do plenário que estavam participando dessa sessão, eles entendem que o artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, não foi observado na elaboração dessa lei complementar deste Estado, até porque a lei, ela é, na visão dos ministros, bastante genérica. Inclusive, o ministro César Peluso também fala que existe um anexo na lei dizendo que poderão ser contratados desenhistas, pessoas da parte de administração de um hospital, mas que, na verdade, não há na lei a determinação de quais seriam os casos excepcionalíssimos em que aquelas pessoas poderiam ser contratadas. Então, na visão deles, haveria como se fosse uma burla à questão do concurso público, ou seja, para se prover cargos públicos, salvo aqueles que a lei não exige o concurso público, deveria haver, então, a realização de concurso, o que não está havendo no caso. Então, para todos, a lei é inconstitucional, mas há ainda uma questão a ser debatida. Agora, sobre essa questão da inconstitucionalidade, a título de exemplo, inclusive, como todo o plenário, o próprio relator foi implacável sobre este aspecto da lei. Essa lei, perdoe minha expressão menos acadêmica ou menos jurídica, é uma espécie de um monstrengo, porque, na verdade, ele é um misto de um ato de natureza abstrata e geral com um ato administrativo. Porque o artigo 14, como Vossas Excelências veem, prorroga por 60 dias as autorizações para contratação com designação temporária, com base na lei tal, alterada tal. Depois, uma outra lei complementar, que, na verdade, é um ato administrativo que prorroga novamente sem qualquer justificação. Ou seja, é um misto, enfim, de uma lei genérica com um ato administrativo qualificado, entre aspas. Na verdade, não se pretende regrar, digamos assim, as contratações temporárias da administração da saúde do Estado capixaba, mas, na verdade, o que se tem aqui é um expediente para contratação de servidores na área da saúde por prazo determinado, sem qualquer justificação, mediante sucessivas prorrogações, inclusive no setor burocrático desta área. A menos que façamos um esforço, eu não me oponho para dar uma interpretação conforme, eu acho que isso exigirá do plenário realmente um esforço hercúleo para adaptar o que está aqui à Constituição. Eu acho que esta lei de contratação temporária não precisa ser uma lei complementar, pode ser uma lei simples, comum, ordinária, aprovada em regime de urgência pela Assembleia Legislativa local. Agora, se o egrégio plenário entender de dar uma interpretação conforme, mas isto realmente, a tecnia desta lei, do ponto de vista constitucional, para mim salta aos olhos, senhor presidente. Mas o plenário é soberano, eu estou aqui para colaborar e, como diz o eminente ministro Marco Aurélio, o colegiado é o somatório de vontades e que sempre acerta. E o ministro Celso de Mello insistiu na necessidade de se modular os efeitos da lei, embora inconstitucional, para preservar o poder do Estado no sentido de fazer contratações para combater o que chamou de pandemia, em uma fase do debate que se buscava uma forma também, ou principalmente, de garantir a aplicação da Constituição e, ao mesmo tempo, não deixar o poder público de mãos atadas diante de uma situação excepcional. Quer dizer, coloque em perspectiva aquilo que a ministra Carmen disse. Hoje, nesse momento presente, a declaração de inconstitucionalidade, quer dizer, destituiria o poder público de um instrumento importante, exatamente no momento em que ele mais necessita de ações efetivas na área da saúde.
Mais à frente, o ministro Celso de Mello falou sobre uma inconstitucionalidade progressiva, como forma de modular o efeito da declaração de inconstitucionalidade da lei. Como seria isso, Lígia? Bem, a inconstitucionalidade progressiva seria uma questão excepcional, onde, por exemplo, uma norma que é inconstitucional, ela precisa ser mantida no ordenamento jurídico porque as circunstâncias fáticas justificam a manutenção desta norma. Então, por exemplo, foi como a ministra Carmen Lúcia disse, se o plenário do STF simplesmente declarar que a lei é inconstitucional, significa que o Estado não tem outra norma e não vai poder contratar temporariamente em situação nenhuma, a não ser que edite uma nova lei que trate das contratações temporárias. Mas o caso é uma circunstância fática que justifica que, pelo menos por um determinado período, aquela lei, mesmo que inconstitucional, seja mantida por um determinado tempo. Aconteceu isso muito na época da Constituição Federal de 88, porque antes, quem fazia, por exemplo, a defesa das pessoas necessitadas era o Ministério Público. Aí veio a Constituição de 88 e diz que a Defensoria Pública é que seria a entidade, o instituto responsável para se fazer a defesa de necessitados, mas nem todas as comarcas possuíam Defensoria Pública. Então, o Ministério Público, por uma inconstitucionalidade progressiva, continuou fazendo a defesa daquelas pessoas necessitadas que não tinham acesso à Defensoria Pública, ou seja, uma norma que passou a ser inconstitucional, porque não foi recepcionada pela Constituição de 88, o Ministério Público não é órgão de defesa de pessoas necessitadas, mas teve que continuar fazendo por um determinado período até que fossem instaladas defensorias públicas naquela comarca. É a mesma situação agora. Se existe uma determinada gripe A que faz com que o Estado precise de pessoas trabalhando excepcionalmente na área da saúde, então melhor que não se declare inconstitucional a lei de imediato, ou seja, ela é inconstitucional, mas seus efeitos serão posteriores. A inconstitucionalidade será declarada de imediato, mas os efeitos só daqui a um determinado período determinado pelo Supremo. Bem, Lígia, vamos rever neste caso, então, o momento em que o ministro Celso de Mello fala a respeito da inconstitucionalidade progressiva no plenário do Supremo Tribunal Federal na última quarta-feira, dia 12 de agosto. Essa situação de progressiva inconstitucionalização da lei. Como diz o eminente ministro Gilmar Mendes, em obra acadêmica, quer dizer, ao lado da lei constitucional, plenamente constitucional, e da lei totalmente inconstitucional, há um estágio intermediário, é o da lei ainda constitucional, mas vocacionada, em face desse processo de progressiva inconstitucionalização, a ser declarada no momento futuro, a ter, digamos, a sua ilegitimidade constitucional reconhecida, mas em face de uma circunstância, de fato, realmente extraordinária. E é um fato notório a pandemia que hoje já chegou ao Brasil e que, de certa maneira, declarada já a inconstitucionalidade, iria subtrair ao poder público no Estado do Espírito Santo um instrumento muito importante, no instante que mais necessário se faz mais necessária se faz a intervenção do Estado na área da saúde, provendo serviços efetivos, porque a questão hoje é de saúde pública, e estaríamos atendendo, neste ponto, a uma exigência da Constituição, que é o da situação extraordinária a justificar o afastamento pontual da regra básica do concurso público. O debate continuou durante a sessão porque, se não havia dúvidas sobre a inconstitucionalidade da lei, o mesmo não se pode dizer sobre a modulação dos efeitos. Para o ministro Eros Grau, por exemplo, a pandemia, como chamou o ministro Celso de Mello, não justificaria uma flexibilização dos efeitos da inconstitucionalidade da lei. Me parece que a pandemia não deveria ser pretexto para justificar a inconstitucionalidade que há nesta lei. Ou seja, cumpriria a Corte, até com todos esses cuidados que já tivemos, para deixar bem claro que na situação de excepcionalidade haverá sempre, não apenas o poder, mas o dever do Estado de socorrer a população em defesa da saúde pública. Mas o que me parece é que nós não podemos, data feira de ministro Celso de Mello,
usar desta situação excepcional para justificar a inconstitucionalidade que me parece flagrante na lei. E os debates, como já foi dito, eles continuaram. E, no final, houve um convencimento dos ministros sobre a possibilidade de se conceder um período de inconstitucionalidade progressiva para adaptação do Estado do Espírito Santo para esta questão legal sobre a possibilidade de contratação temporária. O ministro Marco Aurélio foi, na hora de votar, taxativo sobre a questão. Ele manteve posição, como vamos rever agora em trecho do voto, repetindo, do ministro Marco Aurélio. Ela é escancaradamente inconstitucional e data de 2004. Está a vigorar há mais de 5 anos e implicou a regimentação de mão de obra com desprezo ao princípio da universalidade, revelado pelo concurso público. E as duas situações jurídicas contempladas na carta dizem respeito a cargo em comissão ou trabalho devendo a lei, trabalho temporário devendo a lei especificar as situações, portanto, viabilizando um controle, inclusive pelo judiciário, em que é ditada a determinação do prazo e o desprezo ao concurso público. Bem, os demais ministros eles foram convencidos da necessidade de se procurar a modulação. Isso foi um amplo debate, as posições foram colocadas e, como já foi até colocado pelo próprio ministro Ricardo Lewandowski, trata-se de uma decisão colegiada. E no final, nós vamos rever até o trecho, mas para já fatiarmos o assunto, para facilitar a compreensão, como ficou a decisão? Ficou no sentido de que a lei realmente foi declarada inconstitucional por todos esses defeitos que nós já falamos aqui, mas os ministros do Supremo entenderam que haveria a necessidade de manter a vigência desta lei por um período de mais 60 dias, que é justamente o prazo que os ministros entendem que o Estado do Espírito Santo podem elaborar uma nova lei, já dentro dos termos da Constituição, ou seja, uma lei constitucional para adaptar as questões da contratação temporária de servidores da saúde. Então, ela é inconstitucional, mas vai continuar produzindo seus efeitos por mais 60 dias. Quer dizer, é como se fosse colocado diretamente para o Estado do Espírito Santo. A lei é constitucional, então ela fica valendo por enquanto, isso dito de uma maneira, claro, muito solta, muito informal. Ela fica valendo por enquanto, mas vocês têm esse prazo para fazer uma lei que se adapte, que seja plenamente constitucional, para que ela seja retirada do mundo jurídico, digamos assim. Isso mesmo, dessa forma. Ou seja, o Estado ele não vai poder ficar parado durante esses 60 dias. Ele já tem que providenciar a elaboração de uma determinada lei para que haja a contratação. Até porque, passados esses 60 dias, essa lei que foi declarada inconstitucional vai deixar de produzir efeitos, vai deixar de ter vigência. Se o Estado não elaborar uma nova lei dentro deste prazo, provavelmente ficará sem lei nenhuma que rege essa situação de contratação de pessoas para a área de saúde. Finalizando, portanto, vamos rever o voto do ministro Gilmar Mendes, presidente da Corte, e já a proclamação da sentença na ação direta de inconstitucionalidade 3.430. Vou acompanhar a proposta que foi construída no plenário a partir do voto do eminente relator, no sentido não só da declaração de inconstitucionalidade, portanto, procedência da ação, mas também da modulação de efeitos, fixando-se o prazo de 60 dias a partir da comunicação. O ministro Marco Aurélio apenas fica vencido na parte referente à modulação, porque quanto à declaração de inconstitucionalidade, a decisão acho que é unânime, não é? Quanto à inconstitucionalidade é unânime, apenas quanto à modulação de efeitos. De modo que, com essas considerações, eu acompanho o relator, proclamo o resultado. O tribunal julgou procedente a ação por unanimidade e decidiu também, aplicando o artigo 27 da Lei 9868, modular os efeitos nos termos do voto do relator, vencido neste ponto o ministro Marco Aurélio. No último bloco de síntese, o cargo de analista tributário da Receita Federal pode contar para efeito de concurso para procurador da República? E outra pergunta para os ministros do Supremo. O chamado crédito-prêmio do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, foi extinto ou ainda está em vigor?
As respostas depois do intervalo.